Aí, 400 anos de cativeiro. Meu Deus, não era esse o plano de Deus. Não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era daqui para cá. Daqui para cá. Depois de 400 anos de cativeiro, 430 para ser mais exato, Deus tira o povo descendente de Abraão com mão forte, cumpriu o que estava nos 10 mandamentos no coração dele, porque os 10 mandamentos ainda não haviam sido publicados. O Monte Sinai ainda não havia acontecido, mas o caráter de Deus não muda, sempre foi, sempre será, Ele é o mesmo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele sempre teve esse mesmo caráter de fazer com que o salário do pecado resultasse em morte e consequências geracionais. Tanto que quando Noé foi exposto pelo seu filho Cã e a maldição veio sobre o neto, não havia ainda os 10 mandamentos dizendo: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Mas já havia o Deus que julga com retidão e justiça, o Deus que não muda e que tem um caráter de fazer punir a transgressão. Ou Ele pune em mim, ou Ele pune no filho dele na cruz. Se eu escolho passar pela cruz, eu não preciso pagar a conta. O filho paga, mas eu tenho que passar pela cruz. Muito bem, o povo sai do Egito depois de 430 anos de cativeiro. Para onde? Para a terra prometida, porque Deus não muda, Ele não perde o foco. Qual é o foco? Colocar o povo em Canaã. Esse é o foco de Deus, é esse. No lugar de vida abundante. Canaã é o lugar de vida abundante. Canaã é um lugar espiritual de vida abundante. Esse é o plano de Deus. Então vamos lá, povo, vamos recomeçar, 430 anos depois. Você conhece a história? Um povo que ficou escravo, acorrentado, preso sob as patas dos cavalos de Faraó, amassando barro com o pé para misturar com sapê e fazer tijolo para construir as casas dos egípcios, os palácios de Faraó. Um povo que não tinha direito nem sobre a sua procriação, porque Faraó mandava as parteiras matar as crianças. Faraó, o protótipo de Satanás, já agia como um Moloque, matando crianças, eliminando crianças da face da terra. E aí, Deus escolhe um homem, um libertador, Moisés. Olha, para fazer libertação de uma nação, de um povo, Deus precisa apenas de um libertador, sabia? É. Você e Deus é maioria absoluta se você se coloca na mão de Deus como libertador. Deus faz um estrago no inferno quando você se alinha com Ele e se coloca nas mãos dEle, para Ele usar a sua vida para derrubar as obras de Satanás. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quando Ele se manifesta para Isaías, naquela visão de Isaías capítulo 6, eu vi o trono de Deus, o alto sublime trono, no ano da morte do rei Uzias, querubins ao redor do trono, serafins, dizendo: santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. E ele se convence do pecado. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. Um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar, isso é simbologia. O fogo consumidor de Deus que purifica o homem. O homem pode ter pecado perdoado e ser purificado como Deus purifica a prata, tirando as escórias, tirando a sujeira. Quando Isaías é tocado por aquela brasa que o anjo traz com a tenaz, o anjo fala: tua iniquidade foi tirada e teu pecado perdoado. Iniquidade, raiz geracional de pecado. Tua iniquidade foi arrancada. Tem versão que diz foi arrancada. E o teu pecado perdoado. Perdoar não é o mesmo que arrancar. São verbos diferentes. Mas Deus faz tudo isso. Por quê? Porque Isaías se convenceu do pecado. Ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Instantaneamente foi arrancada a raiz de iniquidade com aquela brasa viva e foi perdoado o pecado. E quando acabou, Deus não falou para eles: ok, cara, você está limpo, vai na tua força. Deus falou. Depois disso, ouvi uma voz que me disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo de novo. Pai, Filho e Espírito Santo de novo, querendo usar um homem na terra para libertar povos. Sabe por quê? Porque ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ok, o seu lábio está limpo, porque na verdade é o coração que manifesta pela fala aquilo que tem no coração. A boca fala o que o coração tem cheio. Então, quando Isaías fala: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele está dizendo: meu coração é imundo. E coração não é músculo cardíaco, coração é alma. É a alma que leva o homem para o inferno, sabia? A alma que pecar, essa morrerá. É a alma que leva o homem para a separação de Deus. Quando ele fica limpo, Deus fala: e agora eu posso usar você para esse povo de impuros lábios que está ao seu redor? Eu posso te usar, Isaías. O desejo de Deus é sempre usar pessoas. Moisés foi o libertador. Moisés foi o libertador. E você conhece a história: deixa o meu povo ir. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar o poder dele contra aquele poder que era o maior daquele tempo, que era o poder do Egito. Os deuses do Egito, o dinheiro do Egito, a honra do Egito. Deus destruiu tudo, destruiu a ecologia do Egito, a economia do Egito, as famílias do Egito ficaram enlutadas, porque Deus matou os primogênitos, Deus arrasou com o inimigo, e até hoje o mundo fala disso. E Deus tira o seu povo com mão forte e poderosa de lá. Para onde? Vamos embora, agora nós vamos para Canaã. Agora nós vamos para Canaã. Aquele povo, 400 anos, sendo escravos, acorrentados, 400 anos. Eles não sabiam nada sobre liberdade. Nunca tiveram nada de bom, nunca tiveram uma casa, nunca tiveram coisas boas. Deus queria mostrar para aquele povo o que de bom existe, antes de colocá-los na terra prometida, que tinha tudo de bom.com. Chegaram num lugar limítrofe chamado Cades Barneia. Não é mais Egito, não é ainda terra prometida, é um lugar divisório. E ali naquele lugar divisório, Deus falou para Moisés: escolhe 12 homens. 12 homens. E envia para ver, para espiar a terra. Queridos, na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Espiar é olhar, ver, não é espionar. Espionar é averiguar a fragilidade do inimigo, os lugares de melhor possibilidade de vencê-los, e etc e tal. Não é isso. Deus deu a terra, Ele disse: eu dei. Dei é tempo pretérito do verbo, eu já dei. Vocês já deviam estar nessa terra, só por causa da bagunça lá do seu pai Abraão é que não estão ainda. Mas vai lá espiar, vai ver. Vai ver a terra, vai olhar a terra. Foram 12 espias e viram. A terra era tudo aquilo que Deus disse que era. Cidades grandes, homens enormes, plantações enormes. Ali habitavam os maiores homens daquele tempo. O maior homem daquele tempo chamava Kiriat Arba. Era um gigante Anakim. E aquele lugar tinha o nome do gigante Anakim. Os 12 espias viram a mesma coisa. 10 voltaram amedrontados. Você sabe que o acorrentamento, que leva anos e anos e anos de prisão, gera medo da liberdade? Acostumou. Tem cachorro que você prende naquele canto ali com a correia, e mesmo depois que você tira a correia dele, ele escolhe aquele canto para ficar. Tem a história de um elefante. Um homem tinha um elefante. O elefante é um animal enorme, um paquiderme enorme. Uma cordinha só
na pata do elefante. Era só ele fazer assim, tá! E arrebentaria. Mas prendia aquele elefante naquele lugar, porque ele tinha medo de sair daquele lugar. Medo da liberdade. É mais fácil eu viver na segurança do cativeiro, que eu já sei como é que o meu algoz me trata, do que eu ficar livre e ter que fazer escolhas e ter que viver por minha própria conta. 12 homens enviados, 10 voltaram apavorados. Só dois, Josué e Caleb, só 2 homens. Viram tudo de bom que tinha na terra e não duvidaram de que Deus tinha promessas que cumpriria naquela terra. Você sabe que medo é fé no diabo. E a fé em Deus é crer que Ele é quem diz que é e que Ele fará o que Ele diz que fará. Caleb, quando voltou dessa empreitada, viu o povo apavorado, porque a maioria deixou o povo apavorado. O Senhor vai nos matar, o Senhor nos tirou do Egito para morrermos aqui, agora vamos morrer na mão dos gigantes. Caleb falou, eia! Se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão, como pão. Pão você rasga na mão, pão você não precisa... Não. Deus falou, olha, no meu servo Caleb tem outro espírito. Espírito de ousadia, intrepidez, coragem, valentia. Sabe o que Jesus fala? Quando um valente bem armado guarda a sua casa, fica em segurança os seus bens. Está falando do diabo. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, amarra-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos, fala, eu sou mais valente do que o diabo. Ele é que tem que ter medo de você. Porque você tem com você o maior poder do universo. E Satanás sabe que esse poder vai colocá-lo num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Por isso, toda vez que um demônio chegava diante de Jesus, ele dizia, bem sei quem és, o Santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Tem um tempo. Tem o tempo de ficar atrás da prisão. Josué e Caleb, só dois homens, acreditaram que Deus era quem dizia que era. E que Deus faria o que disse que faria. Esses 2 homens enfrentaram todas as dificuldades dos 40 anos que o povo ficou andando no deserto. Era para sair do Egito e entrar na terra prometida. Não é para ficar em Cades Barneia e ficar no deserto. O plano de Deus não era esse, porque perderam o foco. O plano de Deus era do Egito para a terra prometida. Aliás, o plano de Deus era lá de Ur dos Caldeus para a terra prometida. Abraão perdeu o foco. Então agora vamos dar uma parada de 400 anos de cativeiro para 4 gerações de 100 anos. Agora Deus tira o povo do Egito. Qual é o plano? Terra prometida. E aí? Não entra. 40 anos dando voltas, até morrer uma geração inteira de incrédulos. A Bíblia fala que não pense o homem que duvida que alguma coisa vai ter. Não vai. Porque quem se achega a Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daquele que o busca. Você tem que chegar já sabendo quem Ele é e que Ele é bom o tempo todo e que Ele tem o melhor para a sua vida. Se você chegar em dúvida, acabou. E aí, queridos, 40 anos morrendo uma geração de homens, só quem era criança e que agora tem 40 anos, junto com 2 velhos, Josué e Caleb, que já passa de 80, porque já tinha 40 e não morreu junto com a turma que morreu. Eles chegam na terra prometida, finalmente chegaram em Canaã. Você conhece a história? Se não conhece, estude. As tribos foram divididas, 2 tribos transjordânicas, as outras entraram. E lá no livro de Josué tem uma história de uma conversa entre Josué e Caleb. Josué capítulo 14, versículo 6.
Está escrito assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse para quem? Disse para Josué, que é o líder agora, porque Moisés já dormiu. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, para olhar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Diga assim para quem está do teu lado: você perseveraria 40 anos de deserto? Continuaria perseverante seguindo Deus? Você perseveraria 40 anos andando em volta e não vendo com os teus olhos o cumprimento da promessa? Você seria perseverante? Pois Calebe foi e Josué foi. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Uma das correntes que nos prendem, queridos, uma das cadeias que nos prendem as emoções e, consequentemente, nos leva ao desatino de esquecer das promessas, é o cansaço para ver o cumprimento da promessa. A Bíblia é cheia de histórias que o cumprimento não veio no dia seguinte. Davi, quando foi chamado para ser rei de Israel, era um menino que estava na casa do seu pai Jessé. Antes dele se assentar no trono, ser coroado por todo Israel, ele teve 17 anos de muito sofrimento, de humilhação, de traição, de falta de reconhecimento do seu valor, de haver sido enxotado, perseguido, escorraçado. Quando Davi chega na caverna de Adulão, ele tinha perdido tudo. Perdido o papel anterior dele de menino de trás das malhadas. Ele não podia voltar para casa, porque o exército que ele treinou ia capturá-lo. Ele não podia voltar para o palácio de Saul, porque o injusto Saul, o ciumento Saul, o endemoniado Saul, não reconhecendo o valor dele, passou a ter ciúme do resultado que Deus dava para ele. Um líder que tem inveja do liderado que é colocado por Deus do lado dele para ajudá-lo, para ser forte junto com ele no propósito. Davi não podia voltar para casa, senão a família inteira morreria junto com ele. Quando o exército entrasse lá, Davi teve que ir para um lugar de homens amargurados, endividados, e eu acrescento desesperado, chamado Caverna de Adulão. Quando você lê o Salmo 34, Davi escreveu naquele dia, no pior dia da vida dele, à luz dos olhos dos homens. O cara perde tudo, perde até a dignidade. Sabe por quê? Porque ele teve que fingir que ele era louco. Arranhava a porta e babava, para não ser devolvido, capturado e devolvido pelo rei do território vizinho, para ganhar ainda talvez uma recompensa de Saul. O cara falou: tem doido demais aqui, solta esse cara. O cara é tido como doido, perdeu a mulher, ficou para trás, a mulher era filha do rei. Perdeu o melhor amigo, ficou para trás. Perdeu o cargo de escudeiro, perdeu o cargo de chefe do exército, perdeu tudo. Não tem nada. Agora leia o Salmo 34, é um salmo de confiança. Você fala: esse cara estava no melhor dia da vida dele. Ele estava no melhor dia. Bota essa mesa do lado de cá, meu filho, por favor. Ele estava no melhor dia da vida dele quando ele escreve o Salmo 34. É lá que está escrito: os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, os livres guardam. Sabe por quê? Porque você pode perder tudo. Você pode perder o casamento. Para de querer morrer porque perdeu o casamento. Você pode enterrar filho, eu já enterrei. Você pode perder negócios, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide,
Você só não pode perder Deus só. Porque Ele é a fonte de tudo. Ele é o Deus da restituição. Lembra Jó? Perdeu tudo. Tudo. Brrr, um turbilhão de perdas. Mas ele não perdeu Deus. E quem restituiu para ele 4 vezes mais foi o diabo? Não, foi Deus. Foi Deus. Caleb e Josué passaram por 40 anos de aflição junto com todo o povo. 40 anos em que viviam da misericórdia de Deus, que se renovava a cada manhã, e que era a causa de não serem consumidos. De manhã tem maná, tem água que sai da rocha, roupa cresce com o corpo, sandália com o pé. As crianças que tinham 5 anos agora têm 35 anos. E o sapato está servindo ainda. E o vestido está servindo na menininha de 2 anos. Agora ela tem 22 e o vestido está servindo. Ninguém adoeceu. Não faltou o pão do céu. Não faltou água da rocha. Deixa eu aproveitar para te ensinar algo que é muito importante. Quando o povo saiu do Egito, foi com ele um misto de gente. No capítulo 12 de Êxodo, a saída dos israelitas do Egito, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Era cerca de 600.000 homens a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. De 600.000, só 2 sobraram. 600.000 homens morreram nos 40 anos. Versículo 38, subiu também com eles um misto de gente. Não eram israelitas. Não era o povo que Deus queria levar para a terra prometida. Era uma mistura que estava lá. Tinha uma mistura, um misto de gente. E esse misto de gente representou o que para o povo? Quando você vai para Números, capítulo 11, você vai ver que esse misto de gente é chamado de populacho. Queixou-se o povo de Deus de sua sorte aos ouvidos do Senhor, o povo de Deus reclamando da misericórdia de Deus que se renovava cada manhã e que era a causa de não serem consumidos. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles, e o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem vai nos dar carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que tínhamos no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora seca-se a nossa alma, nenhuma coisa vemos senão esse maná. Em Números 21:5 chama maná de pão vil. Era a comida do céu que Deus dava para eles. Era o suprimento de cada dia. O populacho infiltrado no meio dos israelitas levaram os israelitas a murmurarem, a perderem a bênção, a perderem aquilo que Deus tinha para eles. Eles não reconheciam a bondade de Deus. Aí você vai entender o que está escrito no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Anda com gente que murmura, anda com gente que não acredita em Deus, anda com gente que fala mal de Deus, você vai perder a bênção. Em outras palavras, sai do meio do populacho. Sabe o que está escrito em Apocalipse, quando fala da queda da Babilônia?
Babilônia é o sistema mundo, todo sistema de feitiçaria, idolatria, promiscuidade, tudo que existe de pervertido no mundo é chamado de Babilônia. A grande Babilônia, assim está em Apocalipse. Quando fala caiu a grande Babilônia, Apocalipse 18, é o fim dos tempos, versículo 4 de Apocalipse 18. Ouvi outra voz no céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Povo meu, não é povo do mundo, povo meu, sai da Babilônia. Porque se você fica nela, você vira cúmplice do pecado dela. E se você vira cúmplice do pecado dela, você vai participar do mesmo juízo que vai haver sobre ela. Na cumplicidade, existe uma coautoria no crime. Na cumplicidade com o pecado, existe uma coautoria no pecado. Sai do meio do escarnecedor. Sai do meio daquilo que só te corrompe, daquilo que só te desestimula a buscar a presença de Deus. Você pensa que você não é acorrentado nas brincadeiras imundas de WhatsApp, de internet? Você pensa que você não é contaminado? Se os seus olhos são espelho da alma, o que entra pelos olhos contamina a tua alma. O que entra pelos seus ouvidos contamina o seu ser. O que sai da tua boca, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe. Aí você está no meio das piadinhas sujas, indecorosas. Você acha que isso te deixa imune?